Pessoal, bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, sou Jimena Samuel. Vou dar algumas dicas em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho. Meus contatos, os alunos que já passaram aí sabem ali dos meus contatos. Me coloco sempre à disposição. Para aqueles que forem para trabalho na segunda etapa, aquilo ali, claro, é uma brincadeira, né? Segunda fase, então, Jimena Samuel, certo? Aqui, então, no verbo, só a título de curiosidade, nós tínhamos 20 aulas preparando para a segunda etapa. A partir de então, nós teremos 30 aulas, certo? E aí eu confesso que é um sonho antigo meu, porque eu acho que um número de 30 aulas, sim, é um número mais adequado de preparação para o aluno. Não que as 20 aulas não fizesse os alunos ficarem bem preparados e nós conseguirmos aí fazer o maior número de índice de aprovação dos alunos, certo? Pois bem, vocês vão enfrentar uma prova amanhã, dentre as questões de direito do trabalho e processo de trabalho, certo? Tudo que eu falar aqui para vocês, nada será novo, né? Porque nós trabalhamos, e eu sempre tenho dito isto, com uma legislação trabalhista que data da década de 40. Né? Então vou relembrar vocês ali relação de emprego, contrato de trabalho, interrupção, suspensão, vocês estão cansados de saber. No que diz respeito ao processo de trabalho, vem questão certa sempre sobre as audiências, meios de provas, rito sumaríssimo, recursos e execução. Então me parece que nada vai ser novo para vocês. Então vamos fazer uma revisão. Claro que eu vou chamar a atenção de vocês para algumas súmulas do TST, porque o ano passado, e nós vimos em sala de aula sobre isto, nós tivemos a edição de várias OJs que foram canceladas e convertidas em súmulas, que foi lá a súmula de número 448, a de número 458. E eu vou relembrar e comentar essas súmulas, porque eu apostaria, sim, algumas questões ou alguma questão para a prova de amanhã, certo? Até porque no que diz respeito a direito do trabalho, por exemplo, nós temos súmulas bem importantes versando e dispondo acerca de institutos de direito do trabalho. Pois bem, falarmos em direito material do trabalho no nosso país é falarmos no objeto nuclear deste direito do trabalho, que vocês bem sabem é a relação de emprego. Vocês estão cansados de saber e de lembrar que a relação de emprego é aquela relação de fato e de direito que envolve aqueles sujeitos que vocês também estão cansados de saber, que é o empregador definido no artigo 2º e o empregado definido no artigo 3º. Pois bem, o que eu chamo a atenção, e só para relembrar, que sempre tem vindo uma questão sobre relação de emprego. Eles colocam para vocês algumas características, num caso hipotético que eles criam, e eles querem saber de vocês se vocês estão ali na presença de um vínculo empregatício, sim ou não. E aí, para marcar a assertiva que contenha que realmente é uma relação de emprego, tu tens que ver o seguinte: quando alguns se referem que é pessoa física se refere tão somente a um dos sujeitos, que é o empregado. Porque o empregador, te lembra, tanto pode ser pessoa física quanto pessoa jurídica. Pois bem, aí nós temos pessoa física, nós temos o elemento da pessoalidade, te lembra que o empregado, ele presta os seus serviços de forma personalíssima, de forma pessoal, por isso o elemento caracterizador e configurador do vínculo empregatício ser o da pessoalidade. Nós temos que este trabalhador, este empregado, ele presta o seu labor de forma continuada, não é isso? E aí nós temos o elemento da não eventualidade. Nós temos também que este empregado, ele presta os seus serviços e ele está sob a dependência do empregador. E este poder que emana do empregador se chama de poder de mando ou poder de comando. E ele tem tanto poder que decorre deste empregador o chamado poder disciplinar, que é aquele de aplicar punições. É o poder punitivo diante das faltas cometidas no curso da contratualidade, faltas estas cometidas pelo empregado. Então, vê bem, nós temos então esta dependência que o próprio artigo 3º menciona, que se caracteriza e se chama de subordinação jurídica.
E por fim, nós temos que a principal obrigação do empregado no contrato de emprego é prestar trabalho e o empregador tem a contraprestação, pagamento de salário. E aí nós teríamos o último elemento, que é o elemento da onerosidade. Então, se amanhã cair uma questão, como sempre tem vindo, para reconhecer sim ou não um vínculo empregatício, tu tens que observar se tem a presença destes elementos: pessoalidade, não eventualidade, não é isto? Subordinação jurídica e onerosidade. Tu marca que sim é uma relação de emprego. No entanto, se estiver ausente, não são todos, isto é importante, se estiver ausente um só desses requisitos, nós vimos em sala de aula, se tiver a ausência de um apenas, tu já não está mais diante de uma relação de emprego, tu estarás diante de alguma espécie de relação de trabalho. Te lembra? Se ele presta os seus, se não existe o elemento da não continuidade, quer dizer, ele presta de vez em quando os seus serviços, nós teremos uma relação de trabalho do eventual. Nós teremos uma relação de trabalho do avulso, que são os portuários no nosso país considerados. Se não estivermos diante do elemento da subordinação, em que o empregado trabalha por conta alheia, se nós nos deparamos com uma questão em que o trabalhador labora por conta própria, obviamente não está subordinado a nada nem ninguém, obviamente estaremos diante de uma relação de trabalho do autônomo, certo? Então cuidem muito para ver a presença ou não dos requisitos para poder responder se é relação de emprego sim ou não. Pois bem, de forma clássica vem uma questão, né, que pergunta o entendimento jurisprudencial do TST. E aí nós temos a pergunta clássica, que muitos já sabem, acerca de um policial militar que, quando está de folga da corporação militar, ele está inserindo, prestando serviços em uma empresa privada. E lá diz que ele trabalha recebendo ordens, olha a subordinação, lá diz que ele trabalha recebendo uma contraprestação salarial, olha o elemento da onerosidade. E aí o que acontece? Configura ou não configura vínculo empregatício com a empresa privada? O TST, através da súmula 386, entendeu que sim. Entendeu que, se preenchidos os requisitos do artigo 3º da consolidação, sim, há configuração de relação de emprego deste policial militar com a empresa privada, independentemente da punição que ele vai sofrer lá na corporação militar. Súmula 386 do TST. Pois bem, esta relação de emprego, ela acaba se exteriorizando ou se instrumentalizando em algo que a própria CLT nominou de contrato individual de trabalho. Só que nós temos que ter cuidado, porque a CLT de 43 e depois nas décadas posteriores, ela se utiliza dos vocábulos emprego, relação de emprego, igual, como sendo sinônimo da relação de trabalho. Mas vê bem, me parece que a partir de uma emenda, famosa emenda constitucional número 45 de 2004, que ficou noticiada e conhecida como a emenda da reforma do Poder Judiciário, e que para nós foi tão importante porque amplia a competência em razão das matérias e das pessoas da Justiça do Trabalho, e que depois nós vamos relembrar artigo 114 da Constituição, que é matéria importantíssima para enfrentar as questões de processo de trabalho. Mas vamos ver depois. Pois bem, o que acontece, pessoal? Nesse instante nós temos, a partir da emenda 45, em que se coloca, em que o legislador coloca que não só os conflitos que decorrem de relação de emprego, mas também aqueles conflitos que decorrem de relação de trabalho serão da apreciação do Poder Judiciário Trabalhista no nosso país. Então, me parece que a partir de 2004, nós temos que ter cuidado ao analisar duas expressões distintas: relação de emprego e relação de trabalho. Só que para processo do trabalho, para enfrentarmos questões amanhã, nós temos que ter em mente que as relações de emprego, bem como, não é uma ou outra, todas as relações de trabalho
terão seus conflitos apreciados, julgados, decididos, solucionados na Justiça do Trabalho. Pois bem, né? Agora o que acontece? Se a CLT chama o capítulo de contrato individual de trabalho, eu vou me referir a contrato de emprego, porque tanto é assim que nós temos na definição ou no possível conceito do que vem a ser este contrato de trabalho na CLT, a saber, no artigo 442, a seguinte redação. Artigo 442 da CLT. O contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, vírgula, correspondente à relação de emprego. Então, cuidado, porque já caiu questão trazendo toda esta definição prevista no artigo 442, e aí o candidato foi lá e marcou, só que não se deteve a olhar o final. Eles colocaram que este contrato de trabalho correspondia à relação de trabalho. Tá errado. Contrato individual de trabalho previsto na CLT corresponde à relação de emprego, jamais a uma relação de trabalho. Pois bem, dentre as regras do contrato de emprego, eu chamaria atenção, porque isto já vieram em questões ao longo desses anos todos, e as questões acabam por se repetir. Por isso a importância que eu sempre disse nos nossos encontros, nas aulas. Peguem o maior número de questões de provas anteriores para vocês fazerem, porque as questões se repetem, porque de tanto tu fazer as questões, tu tá trabalhando com uma consolidação que data da década de 40. E aí nós temos sempre questões clássicas, formas de pactuação do contrato de emprego. O contrato de emprego, ele pode ser pactuado de forma verbal, de forma expressa, de forma tácita, te lembra disto? E a duração deste contrato pode ser a prazo indeterminado e a prazo determinado. Pois bem, dentre essas regras, eu chamaria atenção para a duração deste contrato de emprego ser por prazo determinado. E aí é clara a regra disso. O contrato por prazo determinado, ele não pode exceder a 2 anos. E diz que é possível uma única prorrogação. Ocorreu o entendimento majoritário que esta única prorrogação deve ser feita dentro dos 2 anos, pessoal. Se prorroga uma única vez dentro de um prazo determinado que não pode exceder a 2 anos. Pois bem, fora essas regras de pactuação do contrato de emprego, que vocês bem sabem, estamos relembrando, eu chamaria atenção para um artigo que vem a ser o 468 da CLT, porque é o artigo que fala sobre as alterações do contrato de emprego. E vira e mexe vem questão sobre isto. Dá para se alterar, e vê bem, o artigo 468 ele se refere às alterações objetivas do contrato de emprego. Gimena, como assim? Dentre as alterações, nós temos 2 espécies, as alterações subjetivas e as alterações objetivas. Alterações subjetivas, por óbvio, correspondem às alterações dos sujeitos, traduzindo. A grande questão que se coloca diante das alterações subjetivas é a seguinte: poderíamos alterar os sujeitos da relação de emprego? Poderíamos alterar os sujeitos do contrato de emprego? E a resposta é sim e não. Não para o sujeito empregado, porque ele presta os seus serviços de forma pessoal. Olha o elemento da pessoalidade. Quem é que nós podemos alterar neste contrato de emprego? Vocês sabem, é o sujeito empregador. E esta alteração do sujeito empregador se chama de sucessão trabalhista ou sucessão de empregadores, que nós encontramos isto em 2 artigos da CLT, artigo 10 e artigo 448. É bem simples. Ocorrendo uma sucessão de empregador, ou seja, se alterando o sujeito empregador no curso da relação de emprego, da forma mais simples, um contrato de compra e venda da empresa, como eu sempre digo, o seu Joaquim vendeu a empresa para o seu Manuel, né? Ou veio a falecer o empregador e os filhos tocam o negócio do pai falecido. Tu tens aí
a incidência da sucessão trabalhista. O artigo 10 e o artigo 448, eles são bem claros. Na ocorrência desta sucessão trabalhista, os contratos de emprego permanecem em plena execução. Não há que se falar em ruptura dos contratos. E mais, os direitos que foram adquiridos por estes empregados permanecem. Ou seja, o sucessor, ele deve ter aporte financeiro ao comprar uma empresa, porque a regra é clara, ele assume o ativo e assume o passivo desta empresa. E ele compra, inclusive, o quê? Os empregados nas suas contratualidades. Esta é a regra da sucessão trabalhista que está disposta nos artigos 10 e 448. Pois bem, agora o que acontece? O empregador podemos alterar, pois bem, já o empregado não. Então, sob o empregado, nós temos o elemento da pessoalidade. Sob o empregador, nós temos o elemento da impessoalidade. Perfeito. E aí, possível a sucessão trabalhista. Agora, vê bem, nós falávamos sobre alterações de duas espécies ou tipos, subjetivas com relação ao empregado e empregador, sujeitos. E nós temos as alterações objetivas que correspondem a alterar as condições do contrato de emprego. E aí nós temos uma única regra na CLT, que vem a ser o artigo 468 da CLT. E nós temos de forma muito clara, dá para alterar alguma condição do contrato de emprego? E a resposta do legislador foi a seguinte, artigo 468 da CLT. Sim, dá para alterar as condições, desde que seja por mútuo consentimento, ou seja, anuência do empregado. E mesmo que ele concorde, isto não venha a trazer prejuízos para este empregado. Sim, por óbvio, é uma regra de proteção. Por óbvio, ela está inserida em uma rede de proteção que é a CLT de 1943, porque nós nos deparávamos e nos deparamos até os dias de hoje como o empregado sendo, sim, o hipossuficiente na relação de emprego. Ele é, sim, o economicamente mais frágil. E tanto é assim que se ele se negar, se ele se recusar a sofrer alguma alteração de condição, porque ele pode, ele tem esta possibilidade pela regra prevista no 468 da CLT, o que nós temos, pessoal? Nós temos que ele sofrerá a ruptura do seu contrato de emprego sob a espécie ou modalidade de despedida sem justa causa, porque o primeiro direito que foi conferido aos trabalhadores urbanos e rurais consta lá, artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal. Os trabalhadores urbanos e rurícolas serão protegidos em face de despedida arbitrária e sem justa causa, vírgula, nos termos de lei. E esta lei, passados 20 anos, não veio e possivelmente nunca virá. Porque nós teríamos uma lei para regulamentar este direito, para proteger os empregados de forma efetiva. Não é possível despedir trabalhadores de forma arbitrária ou sem justa causa. Mas é possível, vocês sabem, não existe esta lei. Entanto, é possível que se despede o empregado sem justa causa. E o que importa para a prova de vocês? Saber que no ato da ruptura do contrato, no ato melhor da homologação, que está lá no artigo 477, no parágrafo 1º da CLT, se tiver o contrato de emprego com uma duração com mais de 1 ano, será então perante lá o Ministério do Trabalho, o sindicato. E aí nós temos que ele, se sofreu o empregado uma despedida sem justa causa, o que acontece? Ele recebe todas as verbas rescisórias, aviso prévio indenizado, férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional, 13º salário, ou melhor, 13º salários no plural, e ele receberá também o quê? A indenização compensatória de 40% sobre os depósitos do FGTS, e ele vai poder sacar o quê?
o seguro-desemprego e os depósitos que foram realizados no curso da sua contratualidade e que são destinados ao FGTS. Pois bem, o que acontece então? A regra sobre alteração é clara: mútuo consentimento e que não acarrete prejuízos a ele, e eu já aproveitei para dizer que, infelizmente, como nós não temos uma lei para regulamentar, os empregados continuam sofrendo essa espécie de extinção, que é a despedida sem justa causa. Ainda falando então sobre extinção do contrato, que nós temos ali do capítulo 477 ao 486 da CLT, eu falei nesta espécie, despedida sem justa causa, e aí eu chamaria atenção para aquelas faltas graves tipificadas pela consolidação que vocês encontram no artigo 482 da CLT. E aí nós temos o quê? Se o empregado cometer aquelas faltas e elas são tidas por graves pela CLT, e realmente são graves, como por exemplo na linha A do artigo 482 lá, ato de improbidade. O que é uma pessoa que comete um ato de improbidade? É uma pessoa que furta ou que rouba, colocando em exposição o patrimônio do empregador. Não só o ato de improbidade, mas depois nós temos lá a desídia, o ato de insubordinação, de indisciplina e tantas outras tipificadas no 482. Esse empregado vai sofrer uma extinção contratual sob a espécie ou modalidade, vocês sabem, nominada de despedida por justa causa. Nesta despedida por justa causa, de verbas rescisórias ele só recebe saldo de salários, se tiver, e férias vencidas acrescidas do terço constitucional. Então, trocando por miúdos, por que esse instituto da extinção é tão importante, não é? Porque vai mexer diretamente no bolso do empregador e no bolso do empregado, certo? Então, vocês cuidem com isso. De outro lado, aproveitando, nós temos que se o empregador cometer alguma falta grave, e nós encontramos as faltas graves cometidas pelos empregadores no artigo 483, a saber, nós teríamos o quê? A despedida indireta ou chamada de rescisão indireta do contrato de emprego. E aí tu memoriza assim: se o empregado é despedido sem justa causa, ele ganha todas as verbas que eu já mencionei. Se o empregador for o causador da falta grave, ele que cometeu aquelas faltas graves tipificadas no 483, ele deverá pagar ao empregado todas as verbas rescisórias. Então, a título de memorização, tanto na despedida sem justa causa, que é por iniciativa unilateral do sujeito empregador, quanto quando o empregador cometer falta grave do 483, e aí nós nos deparamos com a rescisão indireta ou despedida indireta, ele vai ganhar, o empregado, todas as verbas rescisórias também, certo? Ele só tem esta supressão de verbas se o empregado comete falta grave do 482, então ele é despedido por justa causa. E na justa causa ele só deve receber se houver saldo salarial e férias vencidas acrescidas num terço constitucional, certo? Pois bem, feitas essas considerações, eu ainda chamaria a atenção de vocês para o entendimento jurisprudencial do TST. Disse a vocês o ano passado, e mencionei isso nas aulas, que nós tivemos então cancelamento de inúmeras OJs que foram convertidas em súmulas do TST, a saber, a súmula 448, a súmula de número 458, 448, a súmula de número 458. Dentre as súmulas, eu gostaria de lembrar a vocês a existência de algumas que versam sobre os institutos de direito material do trabalho. Exemplo, súmula 448 do TST, por exemplo.
E aí, claro, nesta prova de amanhã, não interessa que tu te lembres que se isso está na CLT, se isso é súmula do TST. O que importa é tu saber e te lembrar dos conteúdos para poder marcar a assertiva correta. Claro que se vem uma questão dessas, a banca sempre coloca, responda conforme entendimento jurisprudencial do TST, certo? E aí tu não precisa saber, isto está na súmula de número lá de dígito tal. Não, basta tu ler e te lembrar do conteúdo. Eu destacaria a súmula 448, porque é uma súmula que fala acerca da insalubridade. E aí diz assim, atividade insalubre. E aí eu faço questão de ler os 2 itens desta súmula de número 448. Olha só. Item primeiro, não é que isto vá cair, mas aventaria a possibilidade, quem sabe, né? Item primeiro diz assim, ainda mais a prova de vocês, a banca FGV, que eu já pontuei isto. O que se altera de legislação de jurisprudência de forma recente, na prova seguinte já vem aí a questão, tanto de primeira etapa quanto de segunda etapa, questionando vocês acerca do conhecimento ou não dessas alterações, tá? O item primeiro da súmula 448 diz assim, não basta a constatação da insalubridade, olha só, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial. Como assim? Só dá para verificar a insalubridade e periculosidade através de prova pericial, não é isto? O artigo 195, parágrafo 2º da CLT deixa essa exigência. O que diz lá o parágrafo 2º do artigo 195? Arguida em juízo periculosidade ou insalubridade, deve-se proceder à perícia. A única forma de se verificar, a única forma de se detectar a insalubridade ou periculosidade em ambiente de trabalho é através de perícia. Pois bem, o TST entende assim, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional. Opa! O TST está então contradizendo o que está no parágrafo 2º do 195, Jimena? Não, vamos ler o final do item. Diz assim, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então nós temos a verificação por perícia da insalubridade. No entanto, nós temos que ter o quê? A classificação da atividade insalubre, constando como insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, para que o empregado possa receber o quê? O respectivo adicional. Dá para perder uma questão dessas, pessoal? Não, né? Item segundo desta súmula, diz assim, a higienização de instalações sanitárias, olha só, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, vocês imaginem que nojo. E a respectiva coleta de lixo, sim, né? Os exemplos nos mostram isso. As pessoas não têm educação, né? E a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja, sim, palavra, o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no artigo 14 da NR 15 da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número tal, quanto à coleta e industrialização do lixo urbano. Então, vê bem, higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e coleta de lixo, os empregados terão direito a receber a percepção de adicional de insalubridade em grau máximo. Certo? Entendimento jurisprudencial do TST na súmula 448. Pois bem, outra súmula que eu chamo a atenção é a de número 449 do TST e ela é bem simples, tá? Ela é uma súmula bem simples
que envolve os minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. Olha, uma questão envolvendo o Instituto da Duração. Antes, uma questão envolvendo a questão do salário-condição, que é o adicional de insalubridade. Agora, sobre jornada, respectivamente. Diz assim, a partir da vigência da Lei número 10.243 de 2001, que acrescentou o parágrafo 1º ao artigo 58 da CLT, olha que importante, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo, não tem mais esta, que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração de horas extras. Olha que importante isso. Não adianta se tem previsão de convenção coletiva ou de acordo coletivo, falando com relação aos 5 minutos antes e depois. Não importa mais. Elastece o limite de 5 minutos, isso não serve mais para fins de apuração de horas extras. Dá para perder uma questão dessa se vier amanhã? Só para te marcar exatamente isto na assertiva correta. Não vale, não tem mais essa de convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo, estabelecendo e elastecendo 5 minutos antes e 5 minutos depois para fins de apuração para as horas extras aí, certo? Pois bem, chama a atenção de vocês para a súmula 450 do TST, que fala sobre férias. Também uma súmula bem simples sobre férias, diz assim, súmula 450, é devido o pagamento em dobro da remuneração. É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, tá? Com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, que seria o período concessivo de férias, tá? O empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma legal. Então, nós temos o seguinte, nós temos o pagamento em dobro da remuneração de férias para os empregados, mesmo que eles tenham gozado em época própria, mas o empregador tenha descumprido o que está previsto no artigo 145 da CLT, pagamento em dobro das férias com terço constitucional, certo? Súmula 451, por sua vez, é uma súmula que fala sobre aquela parcela autônoma que ela está desvinculada à remuneração e que esta súmula caiu agora na última prova, na segunda etapa. E sim, as questões às vezes vêm na primeira etapa e depois se repetem na segunda. Pois bem, simplesmente diz o seguinte, súmula 451 do TST, fere o princípio da isonomia, o TST entendeu, fere o princípio da isonomia, instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato, olha só, de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. E aí continua. Assim, o que nos interessa, inclusive na rescisão contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela, de que forma? De forma proporcional aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resultados positivos para a empresa. Então, vê bem, o que acontece? Nós temos o seguinte, pessoal, se o empregado sofre esta rescisão antecipada, que é a despedida sem justa causa, ele terá direito também a receber esta parcela, participação nos lucros, só que ela será paga de forma proporcional aos meses que esse empregado trabalhou, certo? Olha que fácil se viesse uma questão amanhã sobre isto, só que isto é entendimento do TST, certo? Rescisão antecipada, despedida sem justa causa, ele percebe a participação nos lucros, só que dos meses que ele trabalhou de forma proporcional, certo? Daria para perder uma questão dessas? Não, seria uma questão muito fácil, certo? Pois bem,
Chama a atenção de vocês para a súmula 453, que me parece ser uma súmula importantíssima, porque trata acerca do adicional de periculosidade. Súmula 453 fala acerca do adicional de periculosidade, certo? E aí nós temos o seguinte entendimento. Súmula 453, adicional de periculosidade, pagamento espontâneo. O TST entendeu na súmula 453. O pagamento de adicional de periculosidade, olha só, pagamento do adicional de periculosidade, que está também condicionado a quê, pessoal? A verificação da existência da periculosidade através de perícia. É isto que nos disse o texto consolidado, repetindo, no parágrafo 2º do artigo 195 da CLT. Perfeito. Só que o TST entendeu o seguinte: o pagamento do adicional de periculosidade efetuado, olha só, pagamento de adicional de periculosidade efetuado por mera liberalidade da empresa, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco ou em percentual inferior ao máximo legalmente previsto. Olha que importante. E é envolvendo também as questões de processo de trabalho. Dispensa a realização da prova técnica exigida pelo artigo 195 da CLT, porque o TST entendeu que acaba se tornando incontroversa a existência do trabalho em condições perigosas. Vou repetir. Se amanhã, porventura, viesse uma questão sobre isso, dizendo assim, ó, que a empresa resolveu pagar por mera liberalidade o adicional de periculosidade, ainda que de forma proporcional ao tempo de exposição ao risco, ou mesmo assim a empresa está pagando num percentual inferior ao máximo legalmente previsto, qual é o percentual de adicional de periculosidade? 30%. Então, se a empresa paga porque ela quer mera liberalidade, mesmo que de forma proporcional ao risco que ele está ali exposto, e mesmo com adicional de periculosidade menor que os 30%, se dispensa a produção de prova pericial. Não há necessidade de fazer, porque o TST entendeu que se torna, então, sem discussão, a existência do trabalho em condições perigosas. Dá para perder uma questão dessas? Se perder, o que você faz? Você rasga todo, não é isso? E na frente dos outros, tem que se rasgar, não adianta você trancar no quartinho, chorar, né? Dizer que já não acredita mais em Deus, que Deus não está olhando mais para ti, porque a vida é assim. Para de te vitimizar e vamos à luta, certo? Pois bem, me parece que essas seriam as orientações em direito material, certo? Em direito do trabalho.